Muito bem, pessoal. O que vocês diriam depois de assistir a este vídeo? Aqui está o meu recadinho para a extrema-direita. Se vocês querem que eu saia do seu país, paguem uma passagem só de ida, paguem pela minha acomodação. E eu saio do caminho de vocês para sempre. Porque eu prometo, meu país é muito melhor do que este aqui. Eu só tive o azar de nascer aqui. Eu odeio este país mais do que vocês. Mas paguem minhas coisas e eu vou embora. Eu prometo. Eu prometo, pode marcar para amanhã. Na verdade, Aqui está o que eu diria. Não, se você odeia tanto este país, então este país não vai subsidiar o seu estilo de vida. Você ama ainda mais o seu outro país, então você será enviado para lá de graça. E se as coisas continuarem do jeito que estão, estamos caminhando para um conflito. E antes de qualquer grande agitação civil ou conflito civil, teremos algumas tentativas políticas de resolver essa questão pacificamente. E uma dessas resoluções seria: você tem que ir embora, você não se encaixa. E é isso que Rupert Lowe está fazendo. E ele está dizendo, e quer ele faça isso ou ele acaba sendo um trampolim para o próximo movimento de extrema direita. O tempo dirá. Mas as coisas não podem continuar do jeito que estão. A Grã-Bretanha permitiu a entrada de milhões de muçulmanos. Existem milhares de mesquitas. Há literalmente centenas de assassinatos em nome do Islã. Foram concedidos tantos privilégios especiais apenas para a comunidade muçulmana, e mesmo assim eles não estão satisfeitos. Então, o que você faz? Desculpe. Nós tentamos de tudo. Eu sei que agora o status quo não tem coragem de tomar essas medidas duras, mas pode anotar o que eu estou dizendo. Isso vai acontecer. Ou a Grã-Bretanha vai morrer, como conhecemos, uma civilização de 1000 anos, na verdade mais do que isso. Mas essa fase atual, depois da Batalha de Hastings, em 1066. Eu falei 1088, por engano, e aí o pessoal começou a me criticar nos comentários. Poxa, gente, 1088? 1066? Eu não sou historiador, eu sou um observador. E eu tenho o direito de cometer esse tipo de erro. Mas o meu ponto principal continua o mesmo. A Batalha de Hastings, 1066. Um Reino Unido completamente novo, ou Grã-Bretanha, Inglaterra. E antes disso, ainda assim, você pode voltar até os romanos. E antes disso também, tribos nômades, uma história muito rica, um país pequeno com uma longa história civilizacional. País pequeno, mas com um impacto enorme. Eu não acho que qualquer outro país tenha tido um impacto maior do que o Reino Unido. Esse Reino Unido vai desaparecer se o povo da Grã-Bretanha não encontrar uma solução rápida para essa deturpação da sua cultura, seu modo de vida, sua sociedade, essa erosão de sua cultura. Algo precisa mudar. Então, algumas pessoas estão reagindo, como Paul Golding. Ele é um líder do Britain First. Eu o considero um amigo. Não concordo totalmente com as opiniões dele sobre Israel. E, na verdade, recentemente discordei disso. Mas nem tudo é sobre Israel. Certo, podemos concordar e discordar se tivermos um objetivo maior em mente, que é salvar a civilização ocidental. Precisamos de todos a bordo. Precisamos de todo o apoio que pudermos conseguir. Veja isso. Este é o Conselho de Fátua de Londres. Este é mais um daqueles tribunais da Sharia. Este fica em Wembley, no oeste de Londres. Infelizmente, há mais de 85 desses tribunais da Sharia, operando em todo o Reino Unido. É realmente revoltante que uma religião estrangeira invasora estabeleça seu próprio sistema legal para funcionar em paralelo com o sistema jurídico britânico do próprio país. É isso que acontece em um país quando você permite que imigrantes ilegais, com valores que não se alinham aos valores ocidentais. Tomem conta do seu país sem absolutamente nenhuma responsabilidade. De muitas maneiras, Londres caiu nas mãos do islamismo radical. E quero deixar claro, não somos contra nenhuma religião neste programa. Isso não tem a ver com ser muçulmano. Trata-se do que acontece quando você permite que 85 tribunais da Sharia operem sob suas próprias leis, independentemente das leis do Reino Unido. Paul Golding é o líder do Britain First. Paul, agradeço por você estar aqui. Você pode nos explicar como isso é legal e por que o governo britânico não intervém e fecha esses tribunais? Seu palpite é tão bom quanto o meu, mas a razão mais óbvia são os votos. Assim como nos Estados Unidos, mas em um grau ainda maior, o Partido Trabalhista que governa este país é extremamente dependente do voto do Bloco Islâmico. E recentemente, quando tivemos o que eu acho que foi o ataque de 7 de outubro em Israel,
O governo trabalhista se manifestou fortemente em apoio a Israel e o bloco de eleitores islâmicos no Reino Unido quase entrou em colapso, quase desapareceu. Certo. Desde então, eles têm se esforçado ao máximo para tentar recuperar todos aqueles milhões de votos islâmicos. Então, basicamente, isso já acontece há décadas. Quer dizer, a Grã-Bretanha está sendo invadida e colonizada por onda após onda de imigração islâmica. Somos tratados como cidadãos de segunda classe em comparação com a maioria das populações islâmicas neste país. Eles recebem tratamento preferencial, eles passam na frente da fila, eles têm permissão para construir seus próprios sistemas legais paralelos. Eles têm permissão para praticar coisas como o bárbaro abate halal. Há mais de 50 mil islamistas conhecidos na lista de monitoramento antiterrorismo neste país. E se você se manifesta contra isso, se você diz qualquer coisa, então você é demonizado pela mídia como racista. Demonizado e chamado de islamofóbico. E de Tenho extrema-direita certeza de que eles também. fazem a mesma Sempre coisa nos aqui. chamam de Eles extrema-direita. alegam. São centros de orientação, como centros de aconselhamento, centros de orientação islâmica. O governo britânico aparentemente fez uma investigação sobre esses conselhos. Aqui está a citação. Depoimentos para um relatório do Ministério do Interior de 2018 sobre os tribunais muçulmanos incluíram testemunhos de mulheres que disseram que imãs tentaram forçá-las a voltar para seus maridos em casos de violência doméstica grave. Uma mulher disse que um conselho da Sharia, abre aspas, repetidamente se recusou a permitir que ela se divorciasse do marido, mesmo depois que ele a atacou enquanto ela estava grávida e tentou jogar sua filha pela janela. E essa é uma lei da Sharia muito problemática chamada Taha-Tahazugia. Núria Khan, na verdade, foi vítima disso nos Emirados Árabes Unidos. Ela também foi orientada pela polícia a voltar para o marido abusivo porque, no Islã, as mulheres não têm autonomia. É isso que queremos dizer com tribunais da Sharia no Reino Unido. Eles são antitéticos aos valores ocidentais. Você não pode ter um sistema legal paralelo. Só porque eles não estão apedrejando adúlteros até a morte, não significa que estejam praticando uma versão, digamos, suavizada da Sharia. Ainda é completamente antitético aos valores ocidentais. Citação. Ou seja, para mim parece que esses estão operando como tribunais independentes. Deixe-me mostrar. Eu sei que você conseguiu entrar em um desses lugares. Quero apenas mostrar esse vídeo e depois ouvir sua reação. Dê uma olhada. Podemos dar uma olhada na Tribunal da Sharia? Não, na verdade não. Eu só preciso ir embora. Aqui é onde o juiz se sentaria. E aqui é onde as partes envolvidas se sentariam. E eu vou chamá-los. Eles estão entrando. É simplesmente insano. Como permitem que isso funcione? Eu simplesmente não entendo. É como se fossem dois governos em um só país. Bem, basicamente, o que aconteceria se qualquer político tentasse enfrentar esse problema é que ele seria instantaneamente demonizado como islamofóbico, de extrema-direita ou racista. E basicamente o Partido Trabalhista que está no poder, eles fazem tudo o que podem para tentar, você sabe, manter o voto em bloco dos muçulmanos a seu favor. Então, basicamente, eles podem fazer o que quiserem. E eles estão crescendo em poder político e assertividade em todo o Reino Unido. Vimos isso em várias regiões do país. Se você olhar para lugares como Birmingham, Luton e muitos outros pelo país. Temos um prefeito muçulmano em Londres. Se você olhar para onde os muçulmanos vivem na Grã-Bretanha, e são milhões deles, há tantos lugares, cidades e vilarejos, que costumavam ser cidades e vilarejos ingleses e que agora parecem com a Oriente Médio agora. E muitos desses lugares são onde o Partido Trabalhista basicamente é eleito. E é lá que eles estão no poder. Porque os muçulmanos votam em bloco no Partido Trabalhista, que está no governo, assim como fariam nos Estados Unidos. Eles votariam no... Nós temos a mesma coisa Eu aqui. acho que, Paulo, quando você olha, de novo, isso não é anti-muçulmano. Mas quando você olha para os princípios da lei Sharia, e esses são tribunais da lei Sharia, existem mais de 85 em todo o Reino Unido. Só alguns dos princípios. Roubo é punido com amputação das mãos. Criticar ou negar qualquer parte do Alcorão é punido com a morte. Criticar Maomé, punido com a morte. Um muçulmano que se torna não muçulmano, punido com a morte. Um não muçulmano que se casa com uma mulher muçulmana é punido com a morte. Homossexualidade, punida com a morte. Olha, eu não entendo como qualquer uma dessas coisas é compatível com a igreja anglicana. Você consegue? Não, é claro que não. Não é compatível com as tradições antigas do direito inglês. E claro, até mesmo o sistema jurídico dos Estados Unidos é baseado no direito inglês, que remonta a mais de 1000 anos, à Magna Carta, etc. Etc. E sabe, no fim das contas, a lei da Sharia é bárbara. É um sistema ideológico estrangeiro que pertence ao Oriente Médio, em lugares como Afeganistão ou Irã e por aí vai.
não pertencem a uma nação cristã histórica como a Grã-Bretanha, mas como eles estão se tornando um bloco de votação tão poderoso e o nosso equivalente aos democratas nos Estados Unidos faz de tudo para agradá-los a cada passo, eles basicamente têm permissão para fazer o que quiserem, inclusive construir um sistema legal paralelo. Uau. Sabe? E dá para ver a diferença. Eles precisam do próprio sistema legal porque a lei da Sharia é tão fundamentalmente diferente da lei tradicional e histórica inglesa. Os valores, os princípios centrais são muito diferentes. E você tem, um choque de civilizações. Você tem o Ocidente contra, sabe, a lei bárbara do Oriente Médio aqui. Eu espero, Paul, eu Então, espero eles que as têm que pessoas... construir. Desculpe, eu espero que o povo da Inglaterra esteja acordando para isso. Eu espero que estejam. Está acontecendo aqui. De novo, não é contra muçulmanos, mas você precisa ter assimilação. E se o seu país é um país ocidental como a Inglaterra, como o nosso é, você precisa ter uma cultura onde as coisas sejam congruentes. E os princípios da lei da Sharia, me desculpe, não são congruentes com a civilização ocidental. E isso está se mostrando em todos esses países ocidentais. E ninguém está fazendo nada a respeito. Paul Golding, agradeço por você estar aqui. Obrigado. Nos mantenha informados. Esse foi Paul Golding. Ele lidera um partido patriótico de direita chamado Britain First. E precisamos de muito mais pessoas assim. E como eu disse antes, nosso movimento está crescendo. Nossa resistência contra a islamização do Ocidente está crescendo. Continue assistindo, continue apoiando.